Boa noite a todos e a todas. O Radar dos Três Mal-Amados hoje tem o imenso prazer de trazer a poeta Nádima Nascimento. Nádima Nascimento é carioca, criada em Brasília desde 61, aluna da Escolinha da 304 Sul e do CASEB, também estudou no Elefante Branco, onde fez eletrônica, e a mãe de 3 filhos. Matemática, ecóloga e doutora em desenvolvimento sustentável, gestão pública, desertificação na América Latina e Caribe. Foi professora de matemática do Colégio Militar, trabalhou na implementação da internet lá no Colégio Centro-Oeste. Não, perdão, no Centro-Oeste. No Ministério do Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Saúde, e, de alguma forma, em todas as convenções ambientais, junto a ONGs e projetos de gestão integrada. Foi aluna de Marco Antunes, na oficina do Núcleo de Literatura da Câmara dos Deputados, participando de saraus como crítica de desafios de escritores e colaboradora da revista Capital. Ocupa a cadeira 47 da Academia de Letras e Música do Brasil, cadeira da professora Neuza França e da Academia Inclusiva de Autores Brasilienses. Além de participar de muitas coletâneas, como da Academia Internacional de Cultura, da Almub, da revista Capital, entre outras, fez tradução de Tara Branca, a que realiza Todos os Desejos, revisão de alguns livros de capoeira e ilustrou Cais de Valon. Autora de Escossocializar, Contos e Emaranhados, Vidas Passadas, Para Nossos Senhores, Camafeu e Cais de Valon. Mora em uma chácara ateliê, é budista, artista amadora e admiradora do belo e da cultura da paz. Queria agradecer ter aceitado o convite e, com imenso prazer, vamos conversar hoje com a poeta Nádima Nascimento. E, para começar, a nossa convidada especial, lá de Diamantina, professora, poeta, e uma pessoa a quem também temos toda a gratidão. Marli Frois. Marli Frois. Tira o mute, Marli. Isso. Ok. Boa noite, Nádia. É um prazer tê-la aqui para esse bate-papo poético. E eu já impressionei muito assim com a sua biografia. Eu já começo tocando nela, né? A gente observa que você ocupa diferentes lugares sociais, né? Foi professora de matemática, atuou no colégio militar, é ecóloga, lida com desenvolvimento sustentável e marca uma preocupação, né, de um sujeito, né, cidadão. A gente percebe isso na sua atuação em ONGs, como escritora, quando ocupa a cadeira em letras, a cadeira a cadeira de letras, Academia de Letras, tanto de letras e música no Brasil, Academia, inclusive, de autores brasilienses, segura a bandeira da paz. Então, eu posso afirmar que você ocupa diferentes posições sujeito, ou seja, diferentes funções sujeito, só usando aqui uma terminologia da análise do discurso de língua francesa. Aí eu pergunto, de que modo as suas funções sujeito, esses diferentes lugares sociais ocupados por você, comparecem na sua poética e o que a sua poética requisita? Seu som. É assim.
Deixa aberto o som, tá? Maria, por estar participando, por ter aceito também o convite de Jorge. Salve Jorge, que é um grande amigo, uma pessoa muito querida de todos os poetas com um movimento maravilhoso. Bom, realmente eu tenho essa relação para lá de binária, né? Assim, as minhas relações são muito, quase que polares, e ao mesmo tempo eu não consigo largar nenhuma delas. Eu estou aqui num processo popular, mas ao mesmo tempo a minha relação acadêmica é forte, academia, né? Eu tenho um processo formal de educação, mas informal, completamente na observação. Os polos aí da cabeça funcionando esquerda e direita a toda a prova, né? Isso em relação ao meu processo poético, eu acho que o processo poético, na realidade, ele teve que brotar, porque a minha formação é exata, a minha família tem formação exata, né? Quando eu fui para a universidade, eu não sabia se eu fazia matemática ou arte. Acabei fazendo matemática, sendo uma artista amadora. Né? Mas o que acontece com a poética? Quando eu já estava, assim, eu escrevia, deixava de lado, escrevia porque escrevia X, Y, Z, A e B de vez em quando, né? E aí, o que aconteceu foi que eu resolvi escrever, eu precisava escrever, né? Depois já tinha doutorado, mas eu precisava escrever de uma outra maneira, além de pegar os relatos. E o primeiro livro foi um livro na área ambiental, foi uma encomenda de referências. Depois, eu também sou sensitiva, então isso aí eu precisava fechar essa gestalt. Aí eu fiz um livro que chama-se Contos e Emaranhados, Vidas Passadas, que tem uma poética bem peculiar, esse livro. Tá? Ele está como e-book na Amazon. E ele tem 20 contos fantásticos. Eu adentrei a poética, mas, ao mesmo tempo, eu adentrei todos os processos de magia, entre aspas, as situações mágicas da vida, né? Aqueles encontros incríveis, os desencontros incríveis, e isso dentro de uma vivência diária. Foi uma situação de vivência diária. Então, quando eu comecei, eu não tinha escrito nada quando eu comecei a oficina de literatura da Câmara. Fui aceita, com a graça de Deus, porque eu não era da Câmara, não tinha nada a ver com aquela coisa, e entrei pela poesia, que também não tinha muita gente, e acabou caindo em contos. E Marco Antunes conseguiu algo, por isso que eu citei, porque ele é fenomenal. Tinha engenheiros, né, matemáticos, tinha tudo naquela miscelânea, e todos se tornaram escritores. Ele é extremamente crítico e nos deu uma visão muito ampla da literatura. Né? Eu fiquei lá 10 anos, 15 anos, sei lá quantos anos. Era meu processo terapêutico da sexta. E nisso, um dia eu falei, não, vou escrever poesia. E começa a catarse, né? Nesse processo de catarse. Quer dizer, os outros livros tinham saído, sempre custam muito a ser desovados, porque eu ia botando numa caixa, e acho que como todos nós, né? Vai botando numa caixa, e um dia aquela coisa se junta, eu geralmente sonho com a capa. Tá? E eu comecei a escrever por conta das minhas amigas. Fanny estava aqui, por conta das minhas amigas. Uma que eu falava desses contos para ela, e ela falava, isso tem que estar escrito, a doideira solta, né? E a outra sonhou com um livro meu sobre a América Latina. Eu falei, bom, então tá bom, fui escrever. Aí, quando teve uma fase, 2008, que eu chutei o balde de vida, vim para a chácara, e aí eu tinha tempo. Aí eu pude escrever. Né? Então, o ambiente era completamente propício, e eu comecei a escrever, e eu descobri que meus amigos quase todos eram escritores, que os filmes que eu assisti eram de escritores, que tudo que eu vivia tinha a ver com escritores. Aí saiu o primeiro livro, que é esse, Para Nossos Senhores, que é um livro pequeno, ele cabe numa bolsinha de quando meu irmão viaja, ele bota no bolso. Que esse é um livro dos meus ódios ao masculino, né? Eu acho ele bastante simplório, ele é um ódio assim, a papai, a mamãe, aos meus amigos, aos primeiros poetas,
sabe? Ele é assim. E aí eu comecei a escrever Camafeu, que eu vou mostrar, mas assim, está saindo agora em julho, como de bolsa. E depois eu comecei a escrever, aí larguei, estava na caixa. Ó. Aí tive uma relação muito forte com a vida, que posso falar depois, né, aqui, para cair no Cais de Valongo, que aí, nesse processo do Cais de Valongo, eu esqueci o Camafeu de lado e comecei a trabalhar desse lado. E foi difícil para mim, que é um livro sobre negros, e essa poética não foi uma coisa simples, porque eu não sabia para quem escrever. Eu sabia que os negros não iam me aceitar e os brancos também não, pelo que eu estava escrevendo. Então eu fiquei naquele vácuo. Jorge me deu muita força, falando que eu devia, o tempo inteiro, ele perguntava, já saiu o livro, não saiu o livro, coisa e tal. E aí, aconteceu isso aqui. Mais ou menos isso. Respondi? Respondeu sim, maravilha. Obrigado, Nadma. Sem códigos e barra. Sintamos os ares da liberdade. Tire de mim os rótulos, o código de barra. Tire de si as cores. Tire de nós os modelos da moda. Olhemos-nos como cego. Deixemos-nos tocar. Sinta carne e osso. É sensação, é vida. Pulsa. É só um deixar viver, um ato róseo azulado. Em um planeta confuso, dê-nos um trago de lucidez, de humildade, de sonho de realidade que sorva equanimidade. Fernando Freire. Desliga o som, Fernando. Boa noite, Nádia. Boa noite. Algodão doce, do livro Camafeu. E quanto à inocência não me cabe, e dores do coração, sofrências, não me deixam sossegar. A poesia toma nova forma, não mais se enquadra nas profundas aflições, nem se faz gritar a altos píncaros. Não se pensa nem se fala com arroubos na voz. Estando bem, a poesia chega felina, acomoda-se risonha e pede palavras. E se eu mal, torna-se acolhedora como nuvem vaporosa. Acopla-se no coração trincado ou partido, no ventre, quando me acha saudosa, na cabeça como almofada bordada macia. Às vezes, até nos pés me dá guarida, quando estou a caminhar aflito. Algodão doce de ternura, a poesia acalenta, perfuma. Não briga por arriscar-me em devaneios e sonhos não execuíveis. Minha poesia me trata com delicadeza, mantém em minha alma o gosto por tudo, por todos e por mim. Transforma êxitos, dores, argumentos e fracassos em depósitos de alma no meu jardim. Assim, adubada, posso dar um próximo passo em poema realista, recheio de porquês, boa vontade, percepção, sentido, menos medos e senãos, o precioso vinho da vida. Nadma Nascimento. Nadma, no teu fazer poético, você costuma privilegiar, você costuma trabalhar mais com o lado do sentimento, da emoção, ou você costuma primar mais pela técnica, pelo trabalho com a técnica, com o método? Qual método você costuma trabalhar? Grata, Fernando, por estar nessa posição. No outro dia, a gente estava assistindo aqui uma colega que ela falou exatamente da técnica. Eu conheço a mãe dela, né? Ela é filha da Lourdinha.
E ela falando exatamente da técnica, coisa e tal. Eu não sou uma poeta realista, não estou dizendo que eu não faça poemas realistas, mas não é o meu. Eu sou completamente alucinada. Qualquer tipo, é que nem matemática, para mim é ferramenta. As técnicas, que lógico que não sou uma doutora nessa área, mas a gente aprende, né? A gente tem um trabalho grande na área, mas as técnicas, para mim, elas são ferramentas. Eu me preocupo pouco. Até porque eu engendro técnicas de uma forma muito fácil. E aí me preocupo pouco e vou fazendo, e vou sentindo. Esse sentindo, às vezes, como tem casos que eu vou falar aí que são poemas vivos, né? E às vezes não, é simplesmente porque aquele tema deve ser cumprido dentro aquele título dentro de um tema maior, né? Não sou uma poeta realista, não gosto de escrever realidades, que é uma coisa que eu admiro incrivelmente o Turiba quando faz, mas assim, eu sou alucinada realmente. Então eu assento as sensações. Respondido, Fernando? Perfeito. Dagmar, aproveitando, continuando, né, existe um esoterismo muito grande dentro de você. Você é eclética e esotérica. Como é que entra, como é que fica esse esoterismo dentro da sua poesia, dentro da sua criação? Eu acho que uma das frases que eu mais gosto de mim, né, um dos poeminhas bem pequenininhos é: a ternura contida em mim faz-me restaurar o que sou. Poesia, mansidão, liberdade, amor e indeterminação. Eu não consigo ver nada que seja esotérico se não adentrar uma compreensão maior da vida. João me falou no outro dia que eu tenho uma visão hiperbólica. Isso eu saio do extremo negativo, dou meus ataques e levo para o extremo positivo. Entendeu? Assim, não consigo pensar na vida sem uma cultura de paz. Por isso não sou realista, porque se eu for realista eu entro num buraco profundo. Então, como budista, eu tento sempre ver as coisas por uma conjunção maior e ver o meu papel nesse processo, né? E cada vez que cada coisa toca o meu coração, significa que eu consegui um êxito de compreensão, né? Essa compreensão vai passar fatalmente por gratidão, por compaixão, por perdão, por todas essas linhas, né? Que é o próximo livro que está sendo escrito, que chama Antenas do Universo, que é esotérico também. Mas, assim, para mim, invariavelmente existe conjunção. Eu não consigo ver a vida com um só culpado. Senão eu já tinha matado todos os homens, né? Lógico, porque as mulheres estão em guerra há muito tempo com eles. Senão, alguns dirigentes aí, eu te garanto que eles não existiriam. Eu seria muito violenta, porque eu sou muito determinada. Então, não consigo ver. Então, o esoterismo, na realidade, a lógica, um outro nível de lógica, e muita meditação é o que me moveu na vida até hoje. Respondido, Jorge? Respondido. Marli? Eu vou pedir licença, Dagmar Nascimento, para eu dizer um poema seu e a partir dele a gente vai ter uma conversa, né? Foi um poema que me tocou muito. Cicatrizes. Descalça de véus, apalpo pedras em terras desnudas do cais. Areia encharcada, marcas sangrentas, passos de horror, lágrimas de sal. Moedas tilitantes, ouro macabro, show de deformidade do sentimento humano. Monstros pedem lances de mercadoria
escravidão, campos de concentração. Excomunhão norteia os destinos. O coração de uns, gelado, entregue aos demônios. O coração de outros, em oração, banhados em fel. Em almas dilaceradas, não há ganhadores, só chagas e estigmas, maldades incrustadas, humilhação homeopática irradiada no tempo, cicatrizes doloridas, umas possíveis de maquiar, outras impossíveis de vencer. Eu, que falo a respeito, mas nesta vida só senti violentada minha essência, não tenho argumentos para os que têm feridas abertas. Para sobreviver, dou-me ao luxo de conseguir sonhar a liberdade fora da bolha nojenta, tal Lótus. Perseguir a paz de gota em gota, certa de existir felicidade, certa do potencial, do sofrimento e da enxumada chama da compaixão. É do seu livro, O Cais de Valongo. Vejo, não só esse poema de Cais, mas os outros, de um modo geral, eu percebo que você faz uma revisita, né, uma visita, na verdade, a um passado histórico, muito provável, porque você tenha visitado o Cais do Valongo, e isso deve ter te impressionado bastante, né? E eu gostaria que você nos contasse essa história. E aí, quando eu li esse poema e outros do Cais do Valongo, eu me lembrei muito de um escritor e jornalista, crítico de teatro, poeta uruguaio, Mário Benedetti, justamente porque ele é considerado pela crítica literária como porta-voz de um momento histórico, só que no caso é um momento histórico do qual ele faz parte na época, né, que é o momento da ditadura, período de 1973 e 1985, a ditadura naquele país, e ele vai utilizar da sua poética para problematizar esse momento difícil, histórico-social. Então, a escrita ela se constitui como uma alegoria desses fatos sociais e políticos. Daí ele ser considerado esse porta-voz, né? Embora você tenha afirmado anteriormente não trazer uma poética realista, você toca sensivelmente e, no meu entendimento, com grande maestria e com conhecimento de causa, numa mancha histórica social nossa e com propriedade de sentir e de percepção, né? E eu queria saber assim, se você tem a consciência dessa dimensão política. Sim. Marli, eu estava nesse lugar aqui, que é o Cais de Valongo, tá? Que virou capa do meu livro. Eu tenho uma sensibilidade muito grande aos povos, aos sofridos, né? Eu sou uma sensitiva. Então, os ciganos, os judeus, os tibetanos, o budista tibetana, né? O processo terrível que tem passado, 6.000 mosteiros dizimados por uma organização de um tipo tal, né? E, naturalmente, aqui os negros. Para falar a verdade, eu não tinha isso tão claro. Por quê? Tem um porquê para isso. Eu sou uma suburbana carioca, e no Rio, a gente vai, como eu falo, da minha cor, que é barata descascada, ao azulão. E tem essa mistura toda nos subúrbios. Eu tenho irmã negra, meu pai casou com uma alemã, com uma holandesa, com uma negra, com uma nordestina. Quer dizer, a vida foi essa mistura. Eu sempre me considerei uma vira-lata legal. E, inclusive, com as condições de sobrevivência de um vira-lata, né? Jogo de cintura e outras, né? Quer dizer, sou branquela com nariz chato, meu pai tem uma descendência que é de índio japonês, cara. Eu fui descobrir numa situação de modelo, sendo o pessoal me fotografando. Quer dizer, mas de um jeito ou de outro isso não me fazia diferença, nunca me fez, né? Eu sempre gostei de uma pessoa mais chamadinha, porque eu sou muito brinquela, né? Então, o pai dos meus filhos tinha descendência árabe,
Então, a vida foi assim. Bom, mas aí... Não, eu jogo capoeira há muitos anos, jogo capoeira, nem sei, 40 anos, 50 anos, quer dizer, entre vida e vinda, e acompanhando capoeiristas, e fazendo a revisão de livros deles, assim. Quando eu entrei na universidade, em 1985, eu comecei a jogar, e o meu grande amigo, meu irmão, foi inclusive a pessoa que fez o prefácio desse cais, que é o Mestre Esquisito. Certo? Até hoje eu vou lá fazer um exercíciozinho, coisa e tal. Conta uma história. Só um parênteses aqui, Nádima. Agora que eu estou lembrando de você, que eu tenho também um investimento pela capoeira, né? Também sou capoeirista. Aí eu lembro que vocês trabalharam com capoeira orgânica, não é isso? Eu estou sempre passando por tudo, mas na capoeira eu não assumo nada, eu passei por ela. Eu dou força a todas as linhas, porque desde papoeira, sabe, todas as linhas. Eu tenho muitos amigos capoeiristas, que são muitos, na Bahia, no lado mexicano. Quer dizer, como o Esquisito se tornou um irmão, além do pessoal da casa dele, além do pessoal que eu levo para ele, além das mulheres que eu acompanhei nisso aí, né? Ainda jogo hoje, então meu mestre está vivo, que é o mestre Tabosa, então é uma coisa que, sabe, sempre estive junto. Acho que é uma confusão para organizar, mas esse é problema deles, eu estou junto, jogo, bato, minha palma, consigo. Hoje eu tenho minhas filhas jogam capoeira também, então é uma coisa que eu acho legal. Bom, então o que aconteceu? O que aconteceu é que eu estava no Rio, eu soube dessa história do Cais de Valon e eu pedi até uns amigos que estão aqui para me levar. Poxa, alguém me leva para ver, né, o Cais, conhecer o Cais, coisa e tal, e todo mundo, um ocupado, outro ocupado, coisa e tal, não dava. Até que um amigo, uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito respeito, foi a pessoa que me levou no Cais. E eu tenho essa dificuldade, por um lado, porque eu posso ir a um lugar e não ver nada, e posso ir e cair na maionese, né? Que foi o caso. Na hora que eu cheguei lá, eu fiquei muito sensibilizada. A gente estava sentado na beira do cais, né? Tinha um casal brincando, até jogando capoeira. Né? Eu olhei para aquele prédio, depois fui saber que era o Hotel Barão de Tefé. Eu senti, esse meu amigo que levou era negro, não era, ele está lá, é negro, e é uma pessoa militante da ordem, e eu senti, por um lado, uma vergonha incrível de ser branca, e por outro, uma dor muito grande, muito grande. Né? E aí, hoje, quer dizer, eu falo que ele é negro, eu sou branca, mas nós somos essa mistura desse país. Né? E aí eu escrevi esse poema, que eu vou ler agora, que é o carro-chefe de todo o cais, né? Porque eu sentia muita dor no peito na hora. Tá? Cais de Valongo. Se algum dia nos observamos da janela do Hotel Barão de Tefé, se algum dia eu fui separada de ti e ainda me dói o peito, não há como saber, nem há como explicar. De novo juntos, tendo em nós uma mistura de raças, ainda há vestígios daquela má formação. Assim, perante o mistério eu juro, retrato-me e peço perdão pela minha parte que um dia soube desprezar, a tua parte que ainda luta e aflição. Eu falo isso, já escrevi 500 vezes e me arrepio. Isso para mim é um poema vivo. Ele foi... eu não me preocupei com a métrica nem um minuto. Ele tem a musicalidade dele e a dor que eu senti na hora. Foi um dia para mim que foi um ponto de inflexão. Por quê? Porque se eu tinha tantos amigos negros, e desde a infância, né, que eu estou aqui em Brasília desde pequenininha, muitos amigos mesmo, eu nunca tinha sentido aquela dor dessa forma. Eu estava na minha terra sentindo essa dor. E aí eu comecei foi aí que eu comecei a juntar. Eu já tinha poemas em relação a negros, mas comecei a ter um movimento, que a gente tem um projeto chamado, não sei se o Joel está aí, chamado Música e Poesia para Todos, que é um projeto que o Joel de Oliveira, que é negro, e é uma pessoa que tem uma mulher que eu adoro, que é a Ângela, que ela é lindíssima,
e eles, esse estímulo, aqui eu sempre, toda semana, levasse um poema. É nas segundas-feiras, lá no Feitiço Mineiro. Aqui. Então, o que aconteceu? Já que eu estava nessa oportunidade, eu comecei a escrever em relação a negros. A beleza dos negros, a musicalidade dos negros, a minha vergonha em relação aos negros, a minha paixão pelos negros. Comecei a escrever tudo que eu podia escrever. E aí saiu o livro. Saiu o livro, como eu falei, eu não sabia o que fazer exatamente com ele. Porque os brancos não se interessariam pelo tema, e os negros não se interessam que brancos escrevam sobre negros. Mas, de todas as maneiras, é um ódio de amor e liberdade. E foi exatamente esse livro. Eu falo na apresentação, eu falo que eles foram inspirados pelo frescor da amizade sincera entre meus amigos cariocas, que fora do reduto dos nossos subúrbios sofrem com a crueldade e a humilhação de preconceito. Né? E falo da situação do poema na apresentação, e é uma ode de amor, liberdade, de ser, de viver e de sonhar. Porque, como esotérica, eu não sou uma militante. Eu sou uma pessoa que faz qualquer coisa pela cultura da paz. Mas isso não quer dizer que eu seja uma ignorante. Então, eu tenho que passar todas as minhas sensações e boaventuras em relação às causas, né? Que, por sinal, o Rio está com situações nesse aspecto, em relação aos ciganos, que é outra conversa daqui um pouco. E, assim, todas essas causas me tocam profundamente, porque adentro a falta de compaixão. Respondi? Maravilhosamente, né? Superou as expectativas, e eu fico feliz que a sua sensibilidade de percepção, esse seu empenho pela cultura da paz, e que eu acho que te possibilita ter essa visada de percepção social, e como você afirmou que não tinha muito consciência dessa sua poética, vamos dizer assim, que tem essa função de servir de porta-voz, de trazer em evidência questões sociais, né? De um passado histórico, mas que tem um legado que responde até hoje, né? Historicamente. E é interessante a sua percepção também, enquanto percebe o seu fenótipo de branca, né? Embora a gente conceba toda essa mistura, e toca numa outra questão, que é a questão do lugar de fala, que é muito, tem sido muito defendida aí nos estudos das questões étnico-raciais, né? Voltados para essa agenda, vamos dizer assim. Mas aí eu acho importante... Sim. O som sumiu. De perdão, né? De se reconhecer como branca, de requisitar um perdão. Achei muito lindo isso aí. Parabéns. Tem todas as... Eu passei por várias linhas em relação a isso. Eu passei por muitas linhas em relação... por exemplo, tem um poema que eu gosto muito, que é aquele negócio, meus poemas não são tão populares, e às vezes quando vou... e houve escravidão, e há preconceito, filhos mestiços bastardos, muitos nem tão brancos, muitos nem tão negros, e há choque cultural, procura de origens e bandeiras, políticas e cotas. Mas em nosso país miscigenado, mesclado e todos misturados, não há como negar. A nossa história de horror deu, dá e dará fruto de muito amor. Porque teve muita gente que lutou por essa miscigenação. Eu acho assim, isso tem que ser falado, porque essas pessoas, é uma luta, é realmente uma luta. Gosto muito de falar, principalmente quando essas senhoras estão empacotadas, chama coreação. Branca como a neve, macia como pêssego, pele de biscuit.
Detesta gente de cor amarela, vermelha e preta. Passou dos 40, 50, 60 como eu, começou a secar, quadricular, enrugar, encarquilhar. Chegou ao delírio? Agora sim, chore, implore, se arraste a joelho, eleve-se aos céus em orações e vê se cheia de arrependimento consegue perdão. E peça, jure e prometa tudo por uma pitadinha de melanina. Beleza? Fernando Freire. Olha o som. Eu entrei foi numa tela que só aparece eu, Jó. Eu estava vendo todo mundo. Supernova. Cansei de calvos, cansei de cores, cansei de modelismos. Deixei arestas, passado, história. Olho OVNIs, cheiro a liberdade entremeada na experiência decomposta. Sou semente lançada em vida. Sou mulher em abdução. Nádima Nascimento. Nádima, quais teus poetas, assim, os 3 poetas que a gente poderia dizer, você poderia dizer que são teus 3 poetas de cabeceira? Eu sei que certamente tem mais, 3 poetas de cabeceira, por quê, né? E me diga uma outra coisa. Hoje em dia, o mundo está bem diferente, como não poderia deixar de ser, né? O tempo não para. O processo histórico está sempre em ebulição, está sempre em constante movimento. E a gente sabe que o papel da poesia, a visão que se tem do poeta hoje, ela é bem diferente da visão que se tinha há 20 anos, há 40 anos, há 50 anos atrás. A gente sabe que o amor pela poesia que se tem hoje, ele provavelmente é menor do que em gerações passadas, né? Isso não é difícil de se perceber, ainda mais numa sociedade que lê pouco, né? Onde se tem pouco acesso à literatura, à cultura, à arte, cultura em geral, né? Então, a minha primeira pergunta é: 3 poetas assim prediletos seus, e por quê? A segunda pergunta seria o seguinte: nos dias de hoje, ser poeta é uma maldição ou uma bênção? Bom, eu sou muito da turma da Adélia Prado, né? Daquele negócio de a minha visão hiperbólica da gente estar limpando peixe na cozinha e o toque ser tudo, né? Então, assim, eu sou muito por essa linha. Ao mesmo tempo, tenho esse encantamento de Antônio Maria, né? E consigo ver, porque estou envelhecendo aí, vejo mais profundamente Cora Coralina. Mas, assim, até há pouco tempo, vocês tiveram com um grupo, né, que estava Teodoro, Ivo e a Nilva, que está aí, em relação ao processo, que são pessoas que mobilizam, que são pessoas, né, e eu capo meus carbotões, né? Eu não sei se dá, o pessoal que está vendo está também o Vanderlei, porque eu vou falar, depois eu repito para ele, se ele não tiver. Eu sou aquele tipo branco azulado, aquela coisa sem graça, sabe assim? Não me esforcei em mobilizar, porque esse não era o meu lastro maior, tá? Eu não me preocupei com os poetas, porque como eu convivo no meio de poetas, eu acho que foi o contrário. A minha poesia é o estímulo de vida, porque se tornou, ao mesmo tempo que acalanto, né, como eu falo da Guto Doce, e por outro lado eu vi essas pessoas mobilizando tudo para fazer. Eu vi muito menino fazendo poesia, muita criança, muita senhora e coisa assim. E
Se por um lado, às vezes, eu não quero cair nesse mundo da poesia, porque ele tem uma... Como é que eu diria? É difícil assentar. Ele tem um processo alucinatório que, quer dizer, as pessoas que estão mobilizadas por uma causa é mais fácil. No meu caso, dentro de uma linha romântica, eu levo muito tempo para assentar. Mas, ao mesmo tempo, eu descobri que eu só consegui passar alguns processos internos porque a poesia existe. E quando estava esse grupo, né, a Teodoro, que eu adoro ela, acho belíssima, né, Nilva, que é confrade, o Ilva eu não conhecia, mas foi um prazer, e eles falavam dos colégios, né, como levavam a educação, coisa assim, a poesia. E eu pensando assim, autoestima, você pode trabalhar com esporte, você pode trabalhar com música, você pode trabalhar olhando nos olhos, né? Se você olhar nos olhos, a pessoa é reconhecida e ela começa um processo de autoestima. E provavelmente a música seja uma coisa mais inebriante quando carregada de poesia, uma forma de levar a poesia incrível. Contudo, eu fiquei muito impressionada quando imaginei os meninos fazendo poemas. Porque o poema, ele exige, quando você está fazendo só poesia, ele é algo bem solitário. Né? E sendo solitário, a preocupação, talvez com a métrica e coisa assim, mas é uma coisa do se agradar. Então, eu acho que ele, como ferramenta de qualquer espécie, e hoje isso está, por um lado eles não estão lendo, mas isso em oficinas é fenomenal, porque você introjeta, a poesia não tem jeito de você dizer, não escrevi, não sinto, não é, está lá, está lá. A música você pegou, rimou, teve uma onda. A poesia não tem. A poesia você escreveu, você escolheu a palavra, e é alguma coisa sua, que pode nem ser popular, é uma coisa sua. Né? Então, eu acho que eu não vejo como maldição, eu vejo que pode ser, como quase tudo que eu uso, pode ser utilizada como uma bênção. Tá? E acho que, assim, aquele negócio, várias vezes eu já questionei, eu tenho um problema sério de perseguir a minha própria cabeça nisso, meu próprio sentimento, que todas as coisas que me empacam, eu levo um tempo até entender porque a coisa existe. A poesia mesmo, assim, eu ia acabar no Camafeu, eu já tinha falado de homens e tinha falado de mulheres. Provavelmente ia acabar no Cais, mas já estou pensando em Alegria de Quintal, que é uma coisa minha, né? Quem mora na roça. E já estou pensando no Branco, que é alguma coisa que só faz voar. Mas, assim, eu não penso poesia, mas sei que Lília Diniz, por exemplo, que tem um trabalho incrível, conseguiu sustentar 3 filhos com poesia. Mas me cerco de poesia. Eu não penso na poesia como algo que me dê sustento. Ela me dá sustento emocional. Eu consegui, juntando isso na poesia, ultrapassar a barreira, transcender. Né? Mas ela tem essa capacidade que a música não tem, que o esporte não tem. Tá? E olha que eu gosto de todos eles, e muito. Mas, assim, que plantar, que fazer horta, que ver natureza, nada disso tem. Ela é realmente intimista. Né? Ela faz com que remexa lá dentro. Você vomita. E isso é muito incrível. Isso que a poesia pode fazer. Principalmente quando a preocupação com a métrica é pequena. Quer dizer, uma coisa é você usar como instrumento e outra coisa é você ficar o tempo todo preocupado em gato com sapato para rimar, né? Bom, você me falou um dos poemas que eu mais gosto. Eu adoro Supernova. Eu acho que quase ninguém gosta, mas eu adoro. Porque foi mais ou menos isso. Eu realmente converso muito pouco sobre as minhas revoltas. Até porque elas são poucas. Eu não sou uma pessoa chegada a conflitos a priori. Converso pouco sobre elas, sobre as revoltas. Eu penso sempre em resoluções, dentro de mim. Né? Então, esse poema, Supernova, é exatamente isso. Poxa, o tempo todo, se a gente continuar batendo nas mesmas regras, nas mesmas
nos mesmos processos, vai ser muito difícil voar. Vai ser muito difícil. Não sei se eu vou ver as pessoas voando e quantas vou ver voando. Entende? Então, isso me dá muita aflição. Mas eu tenho a opinião que você pode ser uma pessoa que não vê nada, você pode ser uma pessoa que reclama, você pode ser uma pessoa que se instrumentaliza e batalha por uma causa, e você pode ser uma pessoa que não fala a respeito e é. Eu escolhi ser. Tá? Mas eu te garanto que já passei por todas as outras fases. Então, respeito bastante qualquer fase que a pessoa esteja. Hoje, que ontem eu brigava. Hoje, respeito bastante. Porque eu só penso em voar. Eu só penso em sentir. Eu só penso em estar amorosamente, seja lá onde eu estiver. E não foi, isso não foi muito fácil para mim. Eu sempre fui cheia das arestas, cheia das análises. Então, para mim, chegar à supernova é o meu máximo. Entende? Enquanto para outros podem estar vendo como uma coisa, quer dizer, por um lado eu apodreci e consegui voar. Isso para mim é muito legal. Respondido? Antônio Maria tem aquela maravilhosa, né? Ele é sentado em Copacabana, fenomenal, né? Maravilhoso. E aquele negócio, lógico que eu tenho críticas, inclusive, lá nós temos um grupo de leitura que, lá na academia. E todo mês um livro, coisa e tal. E eu consegui, no livro passado, que era de Clarice, eu consegui brigar contra o livro. Falei, gente, como é que alguém tem a cara de pau de fazer isso? Mas juro que eu briguei. Naquela hora, aquela mensagem, com aquela energia, não encaixou. Entendeu? Hoje eu já ouvi uma coisa dela que eu gostei. Então, não gosto de tudo, gosto de partes. Como o Vinícius, eu não gosto dele mais velho, mas o processo estruturalista dele é maravilhoso. Quer dizer, né, não gosto nem de mim toda hora, quanto mais ter que gostar de alguém simples. Não é? Aliás, a Turiba está aqui, Turiba apareceu na minha. Eu bordei, Fernando. Eu bordei. Fala sobre isso. Ah, tá. Então depois eu falo. Não, fala. Assim, Turiba, que vive nesse processo de mobilização, essa conversa de jornalista, briga contra isso, briga contra tudo, e anda engolindo o sol, que foi o último trabalho dele, que saiu mostrando aqui, que eu vi, né? Ele tem um livro de pequenos poemas, são sonetinhos, que ele fez para a filha dele, para a Luísa, quando ela fez 1 ano. São 12 poeminhas. E frutóides, e como é que é o nome? Leguminosos e frutóides. E eu amo aquele livro. Acabei bordando uma toalha com os poeminhas, coisa e tal, que eu desenhei, que é a fase bucólica dele, né? Que eu gosto muito. Então, assim, isso que eu estou dizendo. Você vai falar, gosta de tudo, mas eu acho que não. De vez em quando falar, essa palavra está melhor, aquela está melhor, tem coisa que eu gosto mais ou menos, tem coisa que ele está brigando na hora que eu não estou brigando, mas aquelas são o cu. É isso. Limpeza. Arranco os pedaços malacafentos de mim. Quero ser livre. Rearrumo expectativa, ressinto desejo, reavalio o sonho de um futuro ainda deformado. Arranco padrões e declaro meu direito de me fazer humana, de senti-lo, contemplá-lo e, mesmo envergonhada, admirar com ternura sua luta de cor. Bem, gente, estamos encerrando a nossa primeira parte. Vamos agora à segunda parte, onde possamos fazer perguntas